para começar, deixa só eu postar uma, que eu acho que tem a ver com, pelo menos com alguma coisa que a gente vai falar aqui hoje, que é esse memezinho aqui, essa mensagenzinha aqui. Eu vi, na verdade, eu vi no Facebook, eu vi um pouquinho diferente, mas... Ai. Aqui. Só para a gente entender aqui, vamos lá. É a Cleopatra, né, a Cleópatra, e os historiadores. Tá assim, I commanded an army against my brother. Commanded, comandou, né? An army, army é um exército, né? Against my brother, o irmão dela. Quer dizer, ela foi, né? Comandou um exército contra o irmão dela. Isso é uma coisa que ela tá falando, que ela fez. Aí os historiadores, Cleopatra was sexy. Vamos lá. Aí depois ela fala, Egypt was stable and prosperous under my rule. Quer dizer, o Egito era estável e próspero enquanto ela era, né, a faraó. Os historiadores, so sexy. Aí ela de novo, Cleopatra fala, I spoke 9 languages. Historiadores, S-E-X-Y. Sexy. E assim, isso aqui daria perfeitamente uma questão de Enem. Na minha percepção, daria uma questão ótima de Enem. Porque o que ela está falando, o que a gente está falando aqui? Não que os historiadores sejam, sei lá, qualquer coisa que você possa rotular eles aí, né? Misóginos, preconceituosos, ou só vejam uma coisa, só vejam o que eles querem. Não, não é bem isso. Mas que existe o domínio, né? O domínio do patriarcado, de forma geral, e isso influencia em várias áreas, isso existe. Mas os historiadores, né, nem todos os historiadores, aquela coisa, né? Nem todo homem, nem todo historiador. De fato, nem todo historiador vai ter essa visão. Porém, vamos reconhecer que é muito difícil você encontrar em toda a história, seja na história mesmo do mundo, seja na cultura pop, algum especialista, pode até falar em termos de especialistas mesmo, algum crítico de cinema, alguma pessoa, algum estudioso que não seja um estudioso, enfim, comprometido com falar, né, ter todos os, como é que se diz, ter todos os lados da história, porque uma mesma história tem vários ângulos, então é preciso que você aborde todos esses ângulos, ou o máximo de ângulos possível, né? Quantos especialistas você vai ver retratando figuras femininas, seja na história, seja na cultura pop, como eu falei, né? Retratando essas figuras femininas como figuras capazes de pensar, capazes de tomar decisões e não só serem troféus, não só estarem ali como figuras para entretenimento, para deleite dos olhos alheios, né? É muito pouco, muito pouco. Você vai ver muito poucos especialistas. Eu estou falando assim, não estou dando dados aqui, mas se você for parar para pensar, se você ler um livro de história, qualquer livro de história, realmente, você não vai ter muitas informações sobre os feitos da Cleópatra, a não ser que seja um livro mais especializado, né? Um livro de história de escola, você vai ter lá, né? A Cleópatra seduziu lá o Júlio César e, né, para conseguir, era, né, a concepção que a gente tem, pelo menos que eu tinha da Cleópatra na época da escola,
É que ela era só, né, calhou dela ser faraó, porque não tinha mais ninguém. Mentira, tinha. O irmão dela, inclusive. Mas ela estava ali, ela acabou virando a faraó, acabou virando a rainha do Egito, mas o que ela conseguiu, tudo foi através de artimanhas femininas, digamos assim. E isso está longe de ser verdade. A gente sabe hoje em dia, se você, né, graças à internet, a gente tem mais acesso a outros pontos de vista. Não estou dizendo que ela foi uma pessoa maravilhosa, né? Mas ela também não foi só uma mulher sexy. Inclusive diziam que ela nem era tão bonita assim. Ela tinha um sex appeal, provavelmente. Provavelmente usou em algum momento da vida dela, ela deve ter usado isso. Mas era mais do que isso. As coisas que ela conquistou e os feitos, né, da, 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 do reinado dela precisam ser lembrados também. Então, assim, quando eu falei que isso aqui dava uma questão de Enem, dá em vários níveis, tanto para língua portuguesa, língua estrangeira, né? Língua mesmo, né? Alguma pergunta a respeito da interpretação desse meme, quanto em relação à história. Acho super válido, né? Algum professor de história que esteja me ouvindo possa me dar uma ajuda aí, criar uma questão aqui. A gente pode criar pelo menos duas questões, até mais. De inglês, pelo menos, eu consigo ver umas duas ou três possíveis. Então era isso, queria mostrar, porque tem um pouquinho a ver com o que a gente vai falar hoje, tema, uma das questões, e que a gente também vai discutir. Vamos ter um debate, sim, porque agora estou nessa, entendeu? Vamos lá. Primeira questão aí do Enem de 2017. Mudou o layout um pouquinho, porque eu não peguei da prova dessa vez. Deixa eu me tirar daqui, peraí. Oi? Não. Vamos para baixo? Vamos para baixo. Vamos subir um pouquinho. Aí, eu peguei... aparentemente está mais nítido. Ai. Foi mal, peraí, gente. Que eu acho que é minha mãe. Mamãe está voltando de viagem. Voltou de viagem semana. Aí a gente vai ver se faz, né, se vê, se toma umas brejas. Porque acabou o Campari, então a gente vai tomar as brejas mesmo. E aí é isso, tá? Desculpa, gente, tá? Interrompi aqui nossa programação normal. Voltando para nossa programação. Mãezinha do céu, peraí. Ai. Tá certo. Deixa eu fechar antes que ela me mande outra mensagem. Tá. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos Dona Frida. Olha que coincidência. Não, não é uma coincidência. Obviamente que não é uma coincidência. Vocês acham que eu ia, né, tá falando, né? Botei um meme aqui e vou falar agora de Frida Kahlo. Vamos lá. Questão 8 do Enem de 2017. Ai, que delícia. Vamos lá. Esse Enem foi, acho que um dos Enems mais... né? Depois disso foi só ladeira abaixo, mas acho que esse foi o mais chatinho mesmo. Deixa eu ver. Ou foi de 2018? Estão brigando, os dois estão competindo juntinho ali para ver qual foi o mais chato de fazer, mais difícil. Vamos lá. Enem 2017. One of the things that made an incredible impression on me. Então, é uma pessoa que está falando aqui do filme da Frida. In the film, on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty.
Então, é uma review, provavelmente. Vamos ver ali o enunciado. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora... Desculpa. Aí a letra A, ter uma aparência exótica. Letra B, vender bem a sua imagem. Letra C, ter grande poder de sedução. Letra D, assumir sua beleza singular. Ou letra E, recriar-se por meio da pintura. Você vê que já tem aí alguma pegada, né, para pegar a galera, porque ela fala de unique beauty, tá? Comfort in and celebration of her own unique beauty. Isso, unique, não é única. É única, mas é no sentido de singular, no sentido de rara, no sentido de não ter igual, não ter comparação. Não é que é uma só existe ela, não. Existem várias belezas, só que a dela é uma beleza rara, uma beleza singular, uma beleza difícil de encontrar, muito difícil de encontrar em outros lugares. No sentido de que ela fugia dos padrões, né? A gente lembra aí da imagem da Frida, bem icônica, né? A gente sabe, quando a gente fecha o olho, a gente consegue visualizar muito bem. Não era só, a gente tem muito desenho, né? Muita charge, muita caricatura, muita interpretação da figura dela, mas isso foi uma coisa que ela conseguiu fazer, ela conseguiu se tornar um ícone, no sentido da palavra. Ícone exatamente uma figurinha, um símbolo que representa uma ideia, representa né, a gente usa ícone para programas, por exemplo, né? E aquele ícone, a intenção daquele ícone é representar a ideia daquele programa, a ideia daquele app, né? Por exemplo, a gente tem os ícones no telefone. Então, ela conseguiu se tornar um ícone, no sentido de que você consegue imaginar a representação da figura, da beleza dela, né? Com poucos traços, inclusive, e aquilo já te remete a ela. Então, isso foi um feito, né, da Frida. Então, vamos continuar lendo? She didn't try to fit, tipo, fit, de comida fit? Não, fit de encaixar mesmo, né? She didn't try to fit into conventional ideas. Para de se coça em cima do celular, criatura de Deus. Meu pai amado. Leia. Princesa Leia. Leia. Ai, Jesus. Tá. Obrigada. Você é ótima. Vai deitar agora? Pincheja. Leia, Organa. Deita aqui. Deita aqui, filha. Deita, caramba. Deita aí. Se você se coçar em cima do meu celular de novo, vou jogar você lá no quarto. Ela vai para onde? Para o celular. Enfim. She didn't try to fit into conventional ideas, ideias convencionais, or images about womanhood. Imagens, né, de woman, mulher, hood, é conjunto, é o sufixo de conjunto. Então, neighborhood, né, conjunto de neighbors, de vizinhos. Brotherhood, né, o pessoal fala muito, né? Não é broderagem não, tá, gente? Brotherhood, irmandade, né? O que mais que a gente tem com hood? Vários outros aí que eu não vou lembrar agora, mas que tem esse sentido de juntar coisas em um grupo. Então, womanhood, eu não sei nem se tem tradução para isso. Mulheritude? Não. Não sei se tem. Enfim. About womanhood or what makes someone or something beautiful. Então, ela não tentava se encaixar
nas ideias convencionais, ou imagens de womanhood, ou do que seria, né, o que faria beautiful, alguma coisa ou alguém beautiful, né? O beautiful, gente, ele é o adjetivo neutro, tá? Para beleza. Então, assim, você costumava-se, né? Falar para mulher é pretty, para homem é handsome. Por quê? Pretty é mais cuticute. E handsome é, pô, cara, como é que é em português o pessoal fala muito? O cara tem uma boa aparência, né? O cara é pintoso, o cara é, né? Ninguém fala, o cara é bonito, principalmente homem. Não, homem, tu vai ouvir um homem chamar outro homem de bonito? Nunca na sua vida. Então, good looking e handsome, geralmente para homens, e para mulher, pretty. O beautiful é uma coisa mais neutra e é uma coisa mais profunda do que simplesmente a beleza física, né? Então, aqui essa palavra ela usou de propósito. Nessa reviewer, né, essa pessoa que está escrevendo aqui, ela usou someone or something beautiful para manter a neutralidade. Ela falou someone or something, alguém ou alguma coisa, beautiful. Né? Tanto ela consegue relacionar com pessoas quanto com coisas, com, né, objetos, situações. Instead, she fully inhabited her own unique gifts. Então, ela está falando assim, né? No lugar disso, né? Instead, she fully inhabited. Não é uma palavra, é uma palavra estranha, mas significa isso mesmo que parece, né? Então, habitar, né? Mas aqui fica parecendo estranho, né? Ela habitou her own unique gifts. Eu usaria uma outra palavra, mas enfim, estilo. De novo, temos unique aí, né? Gifts. Gifts pode ser, né? A tradução literal é presente, mas podem ser dons. Que, de certa forma, dom é um tipo de presente, né? Que você recebe do universo. Ou de, enfim, de quem você acredita que te dê, né? Que possa te dar dons. E aí você tem unique gifts, né? São presentes, são dons únicos, raros, singulares. Not particularly caring what other people thought. Então ela está falando aí, ela não ligava no care, né? Não dava muita bola. Particularmente, what other people, outras pessoas, thought. Certo? She was magnetic and beautiful in her own right. Magnética e bonita, seu próprio direito aí, né? Right? She painted for years, not to be a commercial success or to be discovered. Então, ela pintava, né, por anos, não para ter sucesso comercial ou para ser descoberta, né? But to express her own inner pain, joy, family, love and culture. Então, para se expressar, né? Expressar tudo dela que ela tinha, dor, alegria, família, amor, cultura. She absolutely and resolutely was who she was. Absolutely, absolutamente, resolutamente. Olha que lindo, eu adoro essas palavras grandes. Was who she was. Simples assim. Ela era o que ela era. The trueness of her own unique vision. Unique de novo aí. The trueness. True, verdadeira, né? Trueness. Olha, outro sufixo. Que maravilha, eu adoro sufixos também. São muito bons para ajudar a gente aqui. Não ajuda a gente a traduzir, mas ajuda a gente a entender. Ó. True, o ness é o estado, né? O estado, né? De alguma coisa. Então, quando eu falo true é um adjetivo. Então, quando eu uso o ness grudado no true, eu tenho o estado de ser verdadeiro, né? Ou verdade. Simplificando, se você quiser traduzir, né? Uma palavra mais simples, mas cuidado, porque verdade pode ser truth também. E é usado numa outra situação aqui. Então, the trueness of her own unique vision. Na verdade, aí caberia the truth of her. Mas, enfim, ela preferiu uma palavra mais enfática, eu acho. The trueness of her own unique vision, visão única,
And her ability to stand firmly in her own truth, olha aí, truth, tô falando, a habilidade to stand, né, se manter, se erguer, se estar de pé, né, firmemente, in her own truth, na sua verdade, was what made her successful in the end. Então, foi o que, né, fez ela ter esse sucesso, ser sucedida, né, successful, esse outro sufixo aí, transforma uma palavra em adjetivo, full of success, né? Então, ela foi bem sucedida no final, né? Pelo que ela era, por se manter fiel à sua verdade, fiel à forma de arte que ela escolheu se expressar, e foi isso que aconteceu. Então, resumindo a ópera aqui. Essa autora estava impressionada com o fato de que a pintora, o quê? Tinha uma aparência exótica, vendia bem sua imagem, tinha grande poder de sedução, assumia sua beleza singular ou recriava-se por meio da pintura? Vamos lá, eu vou dar 30 segundos para vocês me darem essa resposta, porque a resposta está na cara. Parece um gato sendo puxado pelo rabo. Não, gente, é uma pessoa que está gritando com a filha, ou com, enfim, com alguma criança. Ela está gritando igual um gato. Enfim. Passou o tempo, né, minha gente? Acho que passou até mais de 30 segundos. Vamos lá. Ter uma aparência exótica? Não. Quem é que se impressiona com o fato da Frida Kahlo ter uma aparência exótica? Não, né? Quem conhece, ou quem conheceu, acho que não. Vender bem sua imagem, ela não vendia a imagem dela. Ela fazia de tudo menos vender, seja lá qualquer coisa que fosse, né? Ter grande poder de sedução? Tampouco. Não era esse o foco, né? De novo, estamos bem afastados desse conceito aí, né? Então, não é. Pode ser letra D, assumir sua beleza singular, ou recriar-se por meio da pintura, já que ela fala, she painted for years not to be commercial success or to be discovered, but to express her own inner pain. Então, ela estava expressando a sua vida, né? As coisas que se passavam na sua vida. Então, não necessariamente ela estava se recriando por meio da pintura, mas ela estava meio que retratando mesmo. Talvez as mudanças em algumas pinturas ela fez bastante autorretrato até, né? Talvez essas mudanças que a gente veja nos autorretratos sejam, sim, fruto de perspectivas diferentes dela ao longo da vida dela. Mas não o contrário, não era ela tentando se recriar através da pintura, mas a pintura expressando essa mudança que acontecia, essas mudanças que aconteciam na vida dela. Isso eu estou fazendo uma análise fora, tá, gente, do texto. Não façam isso, mas eu estou pegando uma coisa mais externa para tentar ajudar aqui, porque, de fato, assumir sua beleza singular é uma coisa que tanto é que no início, né, do texto ela fala, one of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort and celebration of her own unique beauty. Então, é isso. Ela estava confortável e celebrava a sua beleza singular. Isso foi o que deixou a nossa amiga mais impressionada. Então, é a letra D. Correto? E partindo desse princípio, combinando com com o meme que eu mostrei lá logo no início, a gente tem o tanto que as pessoas
jogam, tentam jogar tudo que se refere a personalidades femininas, tenta jogar tudo no físico, né? Na questão da sedução, na questão. Enfim, sem nem explicar. É tudo. Não é porque ela se deu bem, não é porque ela era inteligente, porque ela era competente, porque ela sabia das coisas, não, é porque ela deu pro chefe. Ou, não, porque ela era uma pessoa muito simpática, muito, né, dada, muito. Eu usei essa palavra 2 vezes, esse verbo 2 vezes, mas enfim. É porque basicamente, no final das contas, é o que se fala, é o que se pensa, mesmo que não se fale, não é isso? E assim, eu não sei as mulheres que estão me ouvindo, mas isso me incomoda num grau que, sei lá, não sei nem explicar. Por isso que eu estou trazendo essa questão aqui agora, porque muitas mulheres vão fazer o Enem, muitas meninas, muitas jovens vão fazer o Enem. E eu quero que vocês pensem muito bem, enquanto vocês estiverem se preparando e no dia da prova, vocês olhem ao redor de vocês, as meninas estiverem tentando engenharia, as meninas estiverem tentando administração, medicina, ou até mesmo carreiras mais comuns às mulheres, se preparem, porque a briga é feia. Se até a Frida Kahlo, se até a Cleópatra passaram por isso, fia, vai ser você que vai se livrar não, tá? Então, a minha ideia aqui hoje, o meu TED, é sobre isso. Né, um dos assuntos que eu trouxe, né, que me deu essa ideia, né, por conta da questão, era tratar dessa questão que muita gente, que parece que feminismo é palavrão, mas feminismo podia ter um outro nome, né? Podia ter, sei lá, morango. Moranguismo, pronto. É uma palavra que ficou muito estigmatizada, mas que se você parar para pensar, é tão simples quanto você querer que a Cleópatra seja reconhecida como uma estadista, assim como qualquer outro estadista na história é reconhecido. Homem é reconhecido. Né? Por que não? É só porque né, o brinquedinho dela estava quebrado? Tinha uma piada assim, eu tinha que contar. Ai, muito bom. Inclusive, né, não faz muita diferença. Tipo, ela, né, tem aquela expressão horrorosa, né, bater o pau na mesa, né? Mas as mulheres não precisam bater nada na mesa. A gente tem, né, tem lábia. Se a gente quer falar assim, né? A gente tem lábia, a gente tem a nossa conversa, a gente tem um jeito de falar, a gente tem formas de convencer, não só atributos físicos ou armas de sedução. Nós temos nossa conversa, nós temos racionalização, poder de racionalização da mulher é muito maior do que o do homem, porque o homem perde a linha em certas situações, a mulher não. Tô fazendo isso, parece que eu estou sendo femista, né? O pessoal fala também que é o oposto do machismo. Quer dizer, é o oposto, não, é o equivalente ao oposto. O equivalente ao machismo. Mas a verdade é que as mulheres têm a mesma competência ou até mais competência. A gente só não sabe usar. Ou a gente foi durante muito tempo impedida de usar. Isso aqui é o problema. Mas, enfim. E a letra... Droga, peraí. Bom.
agora a gente tem a questão 3. Essa aqui é uma poesiazinha, tá? Da Kamala Das, que é uma escritora indiana. Os indianos, eles têm... Peraí, gente. Tá. Os indianos, eles aprendem inglês, né, desde cedo, né? Mas eles têm N línguas, idiomas variados, são muitos idiomas. A Índia é enorme, né? Então, eles não têm só o hindi com sotaques, como se fosse aqui no Brasil, né? O português com sotaques. Não, eles têm realmente palavras, eles têm idiomas inteiros, né? Línguas completas, né? Diferentes e suas variações também. Então, mas eles aprendem, né? Por conta até da colonização, né? Que eles passaram, eles aprendem inglês. A maioria deles aprende inglês na escola. Pelo menos os que vão para a escola. Que muita gente nem isso consegue. Então, assim, ela tem lá a poesia dela, e aí tem um enunciado. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, aí ela faz o quê? Ela usa a língua inglesa com efeito humorístico, ela recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência de sua identidade linguística, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Bom, de novo, a gente vai ter que ir para o poema. Além da gente ter que entender o poema, né, para decodificar ele, a gente ainda vai ter que entender qual é, para que ela escreveu esse poema, né? Qual é a função, né, qual o objetivo dela com esse poema. Então, a gente tem aqui, ó. De cara, ela manda um don't write in English, they said. Então, assim, temos um imperativo aí. Write, vocês não sabem, né? Mas, enfim, fazer alguma coisa in English, não faça isso in English, ou seja, né? Se ela está falando, a gente está supondo que ela está falando do poema, então, don't write, não escreva in English. They said, né? They, alguém, né? Eles falam, um sujeito indeterminado aí. English is not your mother tongue. Olha que legal, gente. Mother, vocês sabem, né? Mother tongue. É literalmente isso, é língua materna, né? Língua mãe. Aí ela fala, English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua materna. Quem tá falando isso? Alguém, né? Esses they aí de cima que estão falando para ela, né? The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness. Distortions, vocês sabem, fica fácil, né? Distortions, distorções, tá? Ela fala becomes mine, its distortions, its queerness. Então, assim, a língua que ela fala, né? Fica dela, né? É dela. Se torna dela. Aí ela fala as distorções, its queerness, né? É uma esquisitice aí. Olha o ness, lembra que eu falei do afixo lá, né? Dos sufixos que transformam uma palavra em um substantivo, uma palavra qualquer em um substantivo. Então, é o ato, né? A ação de ser queer, né? Então, queer, entenda como você preferir, né? Essa diferençazinha, né? Enfim, que ela acaba criando também, né? Por falar esse idioma que dizem que não é dela, né? All mine, mine alone. It is half English, half Indian. Funny, perhaps, but it is honest. Então, ó, all mine, ela repete o mine, né? De meu, é meu, tudo meu. It is half English, half Indian, né? Metade English, metade inglês, metade indiano. Ela, funny, perhaps. Funny vem de fun. O NY também é um outro sufixozinho aí. Então, funny, né? Divertido, né? Engraçadinho.
But it is honest. Honest, transparentíssima, né, gente? Honesto. It is as human as I am human, né? Então, não vou nem falar, né? Acho que vou estar subestimando, né? Já, depois dessas aulas todas aí, né? Vocês estão vendo, né? Que é humano, como eu sou humana. Então, beleza, não tem o que fazer aqui. It voices my joys, my longings, my hopes. E aí continua, né? Voices, voice, voice. Igualzinho, ó, o som é idêntico, voice, né? Voz. Fala dela, né? Então, é um verbo aqui, né? O inglês tem essas vantagens. Eu posso transformar um substantivo num verbo sem mexer em nada nele. Não vou enfiar nada, tem nada de desinência nem de nada. É só eu jogar um sujeito ali no início, né? It voices. Ela no caso, né, o idioma, né, dela, dá voz, né? My joys, my longings, my hopes. Então, ela dá voz a tudo isso aí dela, que a gente não precisa necessariamente saber. Então, qual é o foco aí para a gente poder descobrir o que ela está fazendo com esse poema? Lá no meiozinho, ó, falaram assim para ela, don't write in English, né? Aí ela vai falar, English is not your mother tongue. Aí ela fala, the language I speak, isso é a resposta dela. The language I speak becomes mine, its distortions, its queerness. All mine, mine alone. It is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. Esse meiozinho é que nos interessa aqui. Então eu preciso, né, entender, já entendi o poema, agora eu tenho que entender o que esse poema está querendo dizer, né? Será que ela está usando a língua inglesa como um efeito humorístico? Você achou graça nisso aí? Ou sentiu que era para achar graça, mesmo que você não achasse graça? Porque às vezes tem isso. Lembra que eu falei lá do quadrinho lá. Sem graça, mas enfim. Você sabia que a intenção era essa. Quadrinho não. O texto lá do Ed Morte, de quarta. Ah, não viu? Então, volta lá e vê. Não vejo, né, nenhuma intenção dela de ser engraçadinha aqui. Então, acho que não é isso. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Ela fala em voz ali, mas ela não citou escritores ingleses ou não fez referência a nenhum escritor inglês que eu saiba. Até onde eu conheço de escritores ingleses, acho que não. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Ela também não fez nenhuma advertência, não, muito pelo contrário, ela estava bem dentro dela ali. Ela se voltou bem para ela, para a vivência dela da língua, né? Não com as distorções que ela mesma faz, né? Então, acho que não é bem o caso. Ela não vai advertir sobre uma coisa que ela mesma faz. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Olha aí. Ela sabe que não é a primeira língua dela, mas ela sabe que essa língua é dela também, né? Então, assim, será que não é? Aí vamos para a letra E, só para a gente ter certeza, né? Reconhece a incompreensão da sua maneira de falar inglês. A gente acabou de entender o que ela escreveu e a gente nem fala inglês, né, minha gente? Então, acho que assim, ela se expressa em inglês de forma ok, né? Ela pode ser compreendida. Então, assim, não é o caso, e ela não está reconhecendo que ela é incompreendida. Eu acho que ela está reconhecendo aqui uma outra coisa, ela está reconhecendo que ela não é, né, o inglês não é a língua mãe dela, mas que ela se apropriou, né, da língua e incorporou a própria identidade dela, tá? Então, a gente vai marcar a letra D mesmo, e é isso aí. Essa aqui é um pouquinho difícil, só um pouquinho, por quê? Porque a gente cai naquele mesmo problema, né? A gente está tratando um texto, esse texto aqui te dá muito pouca pista visual e tem muito pouca palavra transparente também. Aí você tem que confiar um pouco mais no seu repertório. Porém, não é impossível, né, de você conseguir descobrir aí, assim como a outra do ônibus, né, e eliminando, né,
as coisas que meio que não fazem sentido. Então, assim, na pior das hipóteses, você vai chutar, mas você vai chutar com consciência. Um pouquinho que seja, né? Você vai ficar na dúvida, pode ser que você fique na dúvida, porque algumas palavras estão aqui, você reconheceu e tudo, mas vai dar certo, né? É um chute assim, mirando assim, meio de banda, mas é um chute. Às vezes dá. E se não der, você ainda tem mais 4 questões de inglês para tentar acertar. Tá? Então, até que isso foi rapidinho. Isso foi rapidinho. Mas é porque é aquilo, não tem muita pista visual. Então, assim, minha indicação, né? Meu dever de casa para vocês, né? Pega essas palavras que tem, né, esses sufixos, principalmente, porque o que acontece? Os prefixos, eles são mais fáceis de identificar, né? Eles são e eles mudam o sentido, eles mudam o significado das palavras. Os sufixos, eles são chatos, porque às vezes você não identifica de cara. E eles mudam a função. Então, assim, a função numa frase ela pode até te ajudar com o significado também, né? Então, pega as palavras, tenta ir formando as famílias, né? Mas pega qualquer palavra, pega esses textos que a gente já viu antes, né? Pega umas palavras, vê se vocês identificam aí o que tem a mais, ó. No caso aqui a gente tem o queer, né? Nessa daqui, né? O queerness, né? A gente tem o longing, né? Esse longing, ele mudou de função, ele não é mais um verbo. Aqui acho que só isso. No outro texto, né, a gente já tem mais umas coisinhas aqui, né? A gente tem o homeless, a gente tem decommissioned, decommissioned também tem prefixo e tem sufixo. E a gente tem as palavras que não estão aqui com esses afixos, mas que elas recebem também, tipo recent. Recent a gente viu recently, né? Recentemente a gente viu o recent com o sufixo de modo aí, né? E mudou, né? Mudou toda a função dele na frase. Então é interessante você pegar também as palavras que já apareceram antes e dar uma olhadinha, ver quantas palavras vocês conseguem formar. Vai no dicionário, procura o dicionário, coloca, né, a palavra original e o próprio dicionário vai te ajudar. Dictionary.com, ele faz isso. Ele dá a família, né, das palavras. Então, é uma boa forma de você ampliar aí o seu repertório quando você tiver, né, com um textinho desse que é pequenininho, mas deu um trabalho, você já consegue se virar melhor. Ok? Então, próxima. Questão 2. Mesmo Enem 2019. Tá estranho isso aqui, mas vamos lá. No poema Classifying, a escritora inglesa Judith Nichols compara várias pessoas com o objetivo de... Já sabemos que é um poema, já sabemos que essa moça está comparando as pessoas. E ela tem um objetivo com isso. Classify, classificar, né? Então a gente já sabe que a ideia, a princípio, pelo título, né, do poema, é uma classificação. Está comparando para classificar, para colocar em classes, certo? Então eu tenho aqui: Philip and Annie wear glasses, and so do Jim and Sue. But Jim and Sue have freckles, and Tracy and Sammy too. Ah, meu Deus, é o Dr. Seuss. Philip and Jim are in boys' group, but Philip is tall like Sam, whilst Jim is small like Tracy and Sue, and Claire and Bill and Fran. Que fofinho. Sue is in guides and football, whilst Helen fits in most things, except she's a girl and quite tall. Jenny is curly and blonde and short, whilst Sally is curly but dark. Jenny likes netball, writing, and maths, but Sally likes no kind of work.
Philip and Sam are both jolly, friends best for a quiet chat. Now I have freckles, like joking, I'm tall, curly, dark, in guides, football, and play penny whistles and the piano. How do I fit in all that? Bom, ela comparou, né? Vocês estão vendo aí muitos o quê? Muitos substantivos, no caso, nomes, especificamente nomes. Estamos vendo atitudes e qualidades, né? Adjetivos. Então, wear glasses, né? Seria uma coisa que ela faz, na verdade, não que ela faz, mas que faz parte da composição da imagem da pessoa, mas é uma ação, né? Então, do mesmo jeito que have freckles, não é que ela faça, né, necessariamente isso, mas aí, no caso, nós chamamos um verbo de estado, né? Um verbo estático. Elas têm freckles. Elas não, eles, porque, enfim. Yeah, in the boys group, tal. Então, aí a gente começa a ter características. Então, assim, estão rotulando, né? Ela, no caso, está rotulando. Só que, se vocês pararem para fazer, né, aquele Venn diagram, né, aquele diagrama de bolinhas assim sobrepostas, vocês vão ver, bolinhas não, círculos. Vocês vão ver que tem duas pessoas têm a mesma característica, mas uma dessas pessoas tem uma outra característica que aquela outra não tem, mas que tem uma outra característica e que uma quarta pessoa, enfim. São caixinhas diferentes, mas que dá para uma pessoa caber em mais de uma caixinha, né? Não sei se vocês, né, quando vocês lerem com calma esse poema, vocês vão pegar isso aí, né? Então ela fala, Philip and Annie wear glasses and so do Jim and Sue. But Jim and Sue have freckles and Tracy and Sammy too. Philip and Jim are... Aí tem, olha lá. Jim and Sue have freckles and wear glasses, né? São duas coisas que eles fazem, que eles têm no caso, que o Philip e a Annie só têm a primeira coisa, né? Eles wear glasses, mas não necessariamente have freckles. Aí vocês estão vendo o que ela está fazendo aqui, né? Ela está construindo uma ideia de que as pessoas têm características, mas que não tem como você colocar ela numa caixinha só. Deu para perceber? Conforme vocês forem lendo com calma, porque eu li, o ideal é vocês pegarem questão 2 do Enem de 2019 e vocês analisarem com calma. E aí vocês vão ver que é mais ou menos isso que ela está fazendo, é essa construção que ela está fazendo aqui nesse poema. Então, vamos voltar lá para a pergunta. Ela está comparando várias pessoas com que objetivo? Enumerar a diversidade de características físicas? Classificar as preferências de diferentes pessoas? Preferências aí já cai, né? Porque, tipo, não é preferência. Você wear glasses é, né? Então, meio que não necessariamente é uma preferência, a não ser que a pessoa use sem precisar, mas isso aí eu acho difícil. Quer dizer, tem, né? Mas... Have freckles, só coisa sua. Quer dizer, tem gente que faz isso com maquiagem também, então esquece. Não. Mas no geral, olha lá, tall. Não tem como você escolher ser tall, né? Você é ou você não é. Então, assim, em algumas situações você até pode forçar a barra para ser essa B, mas nem tudo, né? Small, tall, fit, curly, tá? Curly também dá para você ser, enfim. Tipo isso, né? Não dá para você colocar tudo assim a ferro e fogo. Algumas coisas não são simplesmente preferências. Letra C, ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida. Também não é bem isso. Peraí, deixa essa C aí, depois eu vou explicar ela melhor. Letra D, destacar as singularidades de cada ser humano. Ó, destacar as singularidades de cada ser humano. Né? Mais ou menos o que eu estava falando, que eu estava começando a explicar. Vamos ver se peraí. Denunciar a intolerância às diferenças físicas.
Não, porque assim, não está falando só de diferenças físicas. Mais lá para frente, vocês vão ver, ó. Jenny likes netball, writing and math. São atividades, não são a mesma coisa. Susan guides and football. Então, tipo, né, não é só diferenças físicas, não está tratando só de diferenças físicas aqui, tá? Então a gente eliminou vamos eliminar para a gente trabalhar só com o que a gente pode discutir de verdade, né? Tem uma discussão. Gente do céu, cara. Hoje é dia do funk velha guarda. Não sei, eu vou ignorar isso. Enumerar a diversidade das características. Enumerar a diversidade de características físicas e denunciar a intolerância às diferenças físicas, meio que a gente elimina, porque não é só isso. A gente não está falando só de características físicas. Então, a gente já elimina a e a E. Aí eu tenho classificar as preferências de diferentes pessoas. Também a gente meio que eliminou, porque é só parte, né? Não é só preferência, tem coisa que é justamente característica física. Então, assim, meio que esses opostos aí, né? Eles estão respondendo parte da pergunta, mas não total, não tudo. Então, a gente já elimina B também. Então, a gente tem ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida e destacar as singularidades de cada ser humano. Ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida, ela não faz essa relação entre tipo físico e estilo de vida. Ela fala sobre tipos físicos e fala também sobre estilos de vida, mas não com essa ideia de ilustrar relação entre essas duas coisas. Ela não fala que essas duas coisas estão conectadas. Ela só está dizendo, ó, fulano é assim, fulano tem esse tipo de estilo de vida, fulano, outro ciclano é assim, então ela só está ilustrando, mas não relações. Ela está ilustrando as diferenças, né, os tipos físicos e os estilos de vida, não necessariamente conectando eles. Entendeu? Vê se dá para entender isso. Ela está só descrevendo lá. Philip and Annie wear glasses, mas em momento nenhum ela sugeriu que Philip, por ser jolly porque, né, wear glasses, né? Lá embaixo você vai ler que ela fala, Philip and Sam are both jolly. Eles são jolly, mas o que tem isso a ver com wear glasses? De repente, né? Até tem, mas ela não está conectando essas duas coisas, ela não está fazendo uma relação. Ok? Deu para entender por que aquela letra C não dá para ser? Apesar de ter a ver, e eu estou rimando. Então, vamos para a letra D, destacar as singularidades de cada ser humano. Deu para ver aí, quando eu falei logo no início, em que a gente tem essa tendência de colocar as coisas e as pessoas numa caixinha, mas que nem sempre a pessoa cabe só numa caixinha, ou a coisa, né? Então, não dá só para eu falar assim, o Felipe é esportista, né? O Felipe é legal o tempo todo, jolly, mas de repente não, de repente ele tem uma outra característica que também é importante, de repente é importante para ele. Então, as coisas meio que se intercalam, né? As relações até acontecem, não que elas estejam sendo ilustradas aqui, não que seja esse o objetivo. Na verdade, o objetivo maior realmente é focar nisso. Cada um é de um jeito, cada um vai ter características que ela divide com outras pessoas, mas não todas, e não com todas as pessoas. Eu tenho uma característica que é parecida com fulano, eu tenho uma outra característica que é parecida com a de ciclano, eu tenho uma outra característica que é parecida com a de beltrano. Então, não dá para você separar tudo, certo? Classificar. Então, até o nome do poema, no final, a gente vê que é quase que uma crítica, né? Mas é uma crítica até legalzinha, né? Ficou fofo. Se você parar para pensar, né? É bem Dr. Seuss, como eu tinha falado, né? Enfim, focando nessa... Provavelmente, né? Focando nessa ideia de mostrar para as crianças mesmo, né? Que não dá para generalizar, não dá para rotular, não se deve fazer isso, né?
Então, a letra D, beleza? Beleza. É só isso. Então, é isso. Até a próxima. Fui. Bye, bye.